Olá, bom dia, seja bem-vindo à Notícia de Frente desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Aqui ao meu lado, Lúcio Iantero e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Bom dia, secretário. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, Antero, bom dia, TV Vila Real, os ouvintes, telespectadores. Bom dia, Lúcio Antero. Bom dia, Antero, bom dia, Nayara, bom dia ao secretário Mauro Carvalho e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, secretário, bom dia, telespectador e telespectadora. Olha, a Santa Casa de Misericórdia vai ser transformada em hospital estadual e deve ser reaberta em 30 dias. Essa é a promessa do governo do estado. E este é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje, nesta edição especial, uma entrevista com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Secretário, falando da Santa Casa, que vai ser transformada em hospital estadual, a promessa é 30 dias para ser reaberta. É possível cumprir? Bom, Nayara... Ou foi precipitado esse prazo? Não, nós transformamos a Santa Casa numa unidade hospitalar estadual de alta complexidade, né? Existe, logicamente, um desafio muito grande, mas eu acho que 30 dias é um prazo ainda muito curto, baseado no diagnóstico que tem que ser feito dentro da Santa Casa. Nós estamos levantando, até uma equipe do governo dentro da Santa Casa, levantando a sua parte móvel, imóvel, os seus documentos. Existe, inclusive, uma denúncia que foi feita pela gestão que estava na Santa Casa com relação a alguns equipamentos que foram vendidos, que foram retirados. Então, todo esse levantamento está sendo feito. Logicamente, Santa Casa não parou 100%, tem alguns serviços ainda que continuam sendo prestados. Então, na medida que a gente for conseguindo agilizar esse serviço, ele vai ser colocado à disposição da população. Mas ainda demoramos, acredito, aí até mais do que 30 dias para a gente realmente colocar ela 100% em funcionamento. Mas ela pode começar a voltar por setores? Pode. É uma possibilidade. E uma coisa que a gente tem que entender, Antero, é o seguinte: nós temos 4 hospitais agora com a Santa Casa. Nós temos o Pronto-Socorro, o São Benedito e o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Então, a Santa Casa, hoje o governador, na sexta-feira, o governador teve uma audiência até com o prefeito Emanuel Pinheiro, justamente tratando desses assuntos. Porque tem hospitais prestando o mesmo serviço. Isso daí é muito ruim. Então, o que a gente tem que entender, junto com os 4 hospitais aí, é cada um ter a sua especialidade. Acho que nós vamos ter uma produtividade muito maior, com um serviço de qualidade entregue à população mato-grossense muito melhor. Então, essas reuniões vão começar a acontecer essa semana, para a gente realmente ver, junto aos demais hospitais, como a gente vai atuar e de que forma nós vamos atuar. Mas vamos repetir, quais são os 4 hospitais? Santa Casa, o Metropolitano de Várzea Grande, Hospital São Benedito e Pronto-Socorro. Tá, o Metropolitano ficaria na área de na Baixada Cuiabana, ortopedista, né? ou é generalista? Não, veja bem, isso daí que nós temos que discutir junto com os demais hospitais, né? Então, essa é uma iniciativa do governo Mauro Mendes, vai ser construído isso junto com os demais hospitais para que a gente tenha uma melhor prestação de serviço para a comunidade. O único objetivo é justamente esse, a gente prestar um serviço de qualidade para a população. Secretário, antes de partir aí para como vai funcionar a saúde, levando em conta aí o que o senhor fala aí desses 4 hospitais públicos, tirar uma dúvida aí sobre essa questão da Santa Casa, da medida que o governo tomou em relação à Santa Casa, transformando num hospital público regional aqui de Cuiabá. O Estado vai comprar os bens móveis e imóveis da Santa Casa e vai pagar uma indenização por isso? Como é que está sendo planejada essa questão? De novo, Lúcio, não é um hospital regional, é um hospital estadual. De alta complexidade. Com relação a esses móveis e imóveis... Então, houve uma desapropriação, né, secretário? Não houve essa desapropriação. O que nós fizemos foi uma requisição administrativa. Pois é, mas essa requisição administrativa tem um patrimônio lá. Tem um patrimônio. E ele vai ser indenizado mensalmente por o Estado estar utilizando esse patrimônio que é da iniciativa privada. A Santa Casa é um hospital filantrópico, mas ele é privado. Quer dizer que vocês não pretendem pagar o valor do imóvel?
Não. Vocês pretendem pagar aluguel só? Nós temos que pagar pela a sua utilização. É isso que nós temos que pagar. Pelos seus bens que estão lá dentro, pelos seus equipamentos que estão lá dentro e pelo bem, pelo patrimônio. Né? Nós estamos levantando quem é o proprietário da Santa Casa. Por que vai ser feita, então, a avaliação do imóvel? Quem está fazendo a avaliação é a Secretaria de Infraestrutura, que tem técnicos para isso. Esse valor deve ser levantado esta semana e essa semana a gente vai chegar realmente no valor que esse patrimônio de bens imóveis e imóveis vale e esse valor será depositado numa conta na Justiça do Trabalho. Pois é, mas esse valor que será depositado, o que vale? O cálculo é o que vale o patrimônio ou é o que vale o aluguel? É o que vale um aluguel. Né? Então, quanto vale esse prédio em aluguel? O que vale o aluguel dos bens que estão dentro da Santa Casa? Quanto vale isso por mês? 200 mil, 250 mil, 300 mil? A avaliação do imóvel, não para aluguel, mas do imóvel como se fosse um imóvel de venda. Para estabelecer o valor do aluguel. Para estabelecer justamente o valor do aluguel. Ele que vai nos dar a referência do valor do aluguel. Então, para isso é feita essa avaliação. E temos que entender também, Antero, quem é o proprietário daquele imóvel. Né? É uma sociedade beneficente, então, né? Então são várias famílias que são proprietárias ali, né? Há anos atrás, há muitos anos atrás, esse imóvel era do governo do Estado. É isso que nós temos que entender, quem é o proprietário desse imóvel hoje. E baseado nessas informações que estão sendo levantadas no diagnóstico que está sendo feito, que nós vamos chegar nessa avaliação. O que o senhor está sugerindo aí, ou de repente, saber se eu entendi corretamente. O governo pode reivindicar que aquele imóvel é dele? Não pode reivindicar se esse imóvel, em algum momento... Pelo fato de ter pertencido um dia ao poder público? Não. Mas ele pode ter sido transferido, ele pode ter sido vendido, é essa informação que nós estamos levantando. Agora, não existe uso capião, como a Nayara falou, de bem público. Então, essa documentação nós estamos levantando realmente para saber de quem pertence aquele imóvel. Se são os sócios da Santa Casa, falado pelo Dr. Saboia na sexta-feira, que são quase 50 sócios, que fazem parte, de quem que é essa propriedade. Agora, o objetivo disso é o servidor da Santa Casa. O que nós temos que fazer essa avaliação é para que a gente faça esse depósito na Justiça do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho efetivamente comece a pagar os salários atrasados desses servidores. Pois é, isso aí tem essa garantia de que vai pagar o salário atrasado dos servidores? Com a contribuição da Assembleia, como é que vai se dar esse processo? Olha, isso é um fato extremamente importante, Antero. A Assembleia, por intermédio hoje da presidente interina, deputada Janaína, e o próprio presidente efetivo, Botelho, antes de sair da sua licença, também se colocou à disposição do governo do Estado e realmente vai contribuir com a Santa Casa de Cuiabá. Outra entidade, outro também que vai contribuir, isso na sexta-feira ficou bem claro na audiência com o governador Mauro Mendes, o prefeito Emanuel Pinheiro, também se predispôs a contribuir com a Santa Casa. E vai contribuir, com certeza. Então, são todos esses recursos que nós vamos agora calcular realmente qual é este valor para a gente começar a fazer os depósitos na Justiça do Trabalho, para que comece a pagar o servidor com salários atrasados. Quer dizer, feito o cálculo do valor, aí vocês vão depositar na Justiça do Trabalho o valor mensal do aluguel referente aos prédios, aos equipamentos, enfim, sim, aos bens móveis e imóveis lá da Santa Casa. Sim. Não vão indenizar por aquilo que vale o prédio? Não. Vai indenizar por aquilo que vale a locação de um prédio naquelas condições, naquele local. Justamente. E outra coisa também... Então, porque o entendimento os servidores vão demorar muito tempo para receber. Porque o entendimento que existia era outro. Mas o entendimento, não, eu estou dizendo que existia um entendimento diferente. Não, o entendimento de quem não conhecia o assunto. Então, veja bem, nós podemos, Antero, antecipar esses aluguéis para que a gente pague esses salários de uma forma mais rápida possível. Quem sabe a gente consiga pagar um salário atrasado, mais um salário do mês, em 7 meses a gente liquida essa conta. Então nós estamos trabalhando justamente nisso daí. Nada impede do governo antecipar essa indenização.
para que a gente salde essa dívida trabalhista. É porque isso é interessante para justamente acalmar os funcionários. Não ficou claro para os funcionários. A gente viu na sexta-feira passada uma matéria especial que a TV Vila Real fez, na qual mostrou aí o sindicato dos enfermeiros, o sindicato do setor administrativo ainda sem saber se eles tinham que entrar com uma ação na justiça coletiva, individual, para poder receber esses quase 8 meses de salário atrasados. Como que eles deveriam proceder nesse caso? O secretário Brasílio, na quinta-feira, ligou para o presidente do sindicato e esclareceu, porque realmente teve até o próprio presidente do sindicato também interpretou errado. Lógico, são muitas mudanças num dia só, isso é perfeitamente entendível, né? Hein? Me faltou a palavra. Entendível, compreensível, né? Então, o secretário Brasílio fez o entendimento com o presidente do sindicato e na sexta-feira de manhã ele se reuniu com todos os funcionários da Santa Casa e, de uma forma muito mais clara, esclareceu realmente como nós vamos conduzir o processo daqui para frente. Eu tenho certeza absoluta do entendimento dos servidores. O Estado vai trabalhar para saldar essa dívida o mais rápido possível. São pessoas que estão há 7, 8 meses sem receber salário. Imagina a situação que essas pessoas estão vivendo hoje. E muito mais que isso, nós precisamos desses servidores para voltar a trabalhar dentro da Santa Casa. Então o governo tem essa sensibilidade e vai trabalhar de uma forma transparente para que esses números sejam colocados o mais rápido possível e de que forma vai ser pago essa dívida trabalhista. Então a prioridade do Estado é tentar contratar os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros, os mesmos servidores que já estavam na Santa Casa. Hoje, na sexta-feira, o Dr. Saboia colocou na Rádio Vila Real que a máquina ali foi inchada. Saiu de 450 funcionários, foi para mais de 900. Nós vamos avaliar realmente qual é a real necessidade da Santa Casa. Se é 450, se é 600 ou se é 900. E, logicamente, o governo irá aproveitar as pessoas que querem trabalhar e que estão envolvidas e comprometidas com a saúde pública de Cuiabá. Então, todos terão oportunidade. Logicamente, você não tem como forçar pessoas que não querem continuar lá dentro. Mas o governo vai entrevistar todas as pessoas baseado no atendimento que a gente quer colocar para a população. Esse quantitativo, o secretário Gilberto vai estar levantando nesse período para saber qual a quantidade de pessoas que realmente nós precisamos. Isso já fica claro que os salários poderão ser modificados, óbvio, né? Isso daí, com a taxa que é paga no governo, por exemplo. O Estado tem um parâmetro de salário para a saúde, né? Então eu não sei se esse parâmetro é condizente com o parâmetro da Santa Casa. Isso tudo vai ser avaliado nesse diagnóstico que está sendo feito. Secretário, o senhor falou agora há pouco aí no secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Quais são, assim, os pontos básicos, né? Os pilares principais desse plano de gestão deste hospital estadual? E aí eu só esclareço o seguinte, quem colocou que era hospital regional foi na própria nota oficial que o governo distribuiu na última quinta-feira. Mas quais são os pilares desse plano de ação para esse hospital estadual de Mato Grosso, aqui de Cuiabá? Veja bem, o secretário Gilberto é uma pessoa extremamente preparada no que diz respeito à gestão. Na primeira vez que ocupa uma pasta de saúde, mas já ocupou a pasta de educação, então tem feito um trabalho junto com a sua equipe da Secretaria de Saúde, um trabalho extremamente profissional. Hoje a Secretaria de Saúde é formada por pessoas extremamente capacitadas. Haja visto que logo no início da sua gestão, o Gilberto já assumiu o Hospital I de Rondonópolis, tiramos a OSS lá, logo em seguida, no mês de fevereiro, assumiu também o Hospital de Sinop. É lógico que toda essa transição gera algum tipo de ruído, algum tipo de desconforto, mas essa equipe está trabalhando mais de 12 horas por dia para colocar os serviços em dia. O pilar básico é a gestão, não tem outra forma. Nós temos que transformar o Hospital Santa Casa no hospital modelo e exemplo de atendimento. O governador Mauro Mendes foi claro na sua campanha eleitoral que gostaria de ser lembrado como um governador da saúde. E vai ser lembrado, porque ele é focado no seu trabalho, é dedicado no seu trabalho e não tem medido esforços para realmente colocar a saúde em dia. Basta dizer que os pagamentos que estão sendo feitos para os hospitais, transferindo para as prefeituras, nós estamos procurando fazer esses pagamentos em dia e, logicamente, pagando alguma coisa do passado. Nós estamos numa situação hoje, no mês de maio, mas muito melhor do que nós assumimos na primeira semana de janeiro. Secretário, antes do anúncio que foi feito na última quinta-feira,
o anúncio do governo e o decreto criando o hospital estadual, teve uma reunião lá em Brasília, do governador Mauro Mendes, do secretário de Saúde Gilberto Figueiredo. O senhor participou dessa reunião? Não participei. Teve uma reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E a informação que existe é o seguinte: poderão ter novas notícias sobre a questão da saúde aqui em Cuiabá e em Mato Grosso para essa semana, que está começando hoje. Que notícias são essas, secretário? Tem como o senhor adiantar algumas, coisa? né? Deve ser boa, né? Porque eu sou isso. Não, exibiu um largo sorriso. Não, deve ser notícia boa. Não, com certeza são notícias boas. Na quarta-feira do feriado, no dia do trabalhador, no dia 1º de maio, o governador esteve em Brasília na terça-feira junto com o Gilberto, e na quarta-feira ele marcou uma reunião às 17 horas no Palácio. Todos saímos de lá quase 9 horas da noite. Dia 1º de maio. No dia 1º de maio. Parabéns pelo feriado. Parabéns pelo feriado. Esse é Mauro Mendes. Não, eu cheguei dentro do Palácio às 4h30 da tarde, ele já estava lá, e ele marcou às 5. Então, esse é o espírito do Mauro Mendes, esse é o perfil dele. Então, o ministro Mandetta se comprometeu a ajudar a Santa Casa. E essa finalização deve acontecer durante essa semana, onde o governador deve anunciar qual vai ser essa ajuda e qual o valor dessa ajuda. Então, isso daí que também tornou possível o governador tomar essa decisão. Então, com essa abertura Tem um compromisso do ministro. Existe o compromisso dos ministros, com certeza, de ajudar a Santa Casa de Cuiabá. E essa ajuda já está relacionada diretamente à salvação aí dos 8 meses de salário atrasado? Não, essa ajuda, ela vem uma ajuda mensal do Ministério da Saúde, esse número que está sendo negociado nesse momento, e isso daí com certeza vai contribuir para o pagamento dos salários também. E para o funcionamento normal da Santa Casa. Normal da Santa Casa. E nós estimamos, Antero, muito bom você ter colocado nesse assunto, nós estimamos aí um custo da Santa Casa de Cuiabá de em torno de 12 a 15 milhões de reais. E quando a gente fala dessa ajuda que o prefeito Emanuel Pinheiro... Mas não é ajuda, isso é para manter, isso né? É tripartite, né? É obrigação Estado, do Prefeitura e Estado. E União, né? É. Então, com o fechamento da Santa Casa, as prefeituras de Várzea Grande e de Cuiabá foram altamente sacrificadas. Nós estamos falando de 242 leitos, né? Então, isso daí também deve diminuir um pouco o custo da Prefeitura de Várzea Grande e, com certeza, também da Prefeitura de Cuiabá. Secretário, é o seguinte, o governo vai designar um especialista, um procurador do Estado, especialista nessa legislação, porque essa briga vai partir para a área jurídica. A própria Santa Casa já anunciou que vai recorrer da decisão do governador Mauro Mendes. Justo, só que tudo que nós fizemos foi com amparo legal na Constituição. Eu sei, mas mesmo assim o outro lado vai... Lógico, todo mundo tem o seu direito de contraditório, tem o seu direito à sua defesa e questionar as decisões que o governo tomou. O procurador-geral Chico Lopes determinou ao procurador Dr. Felipe, ele está exclusivamente junto com o secretário Gilberto tomando conta dessa situação. Inclusive ele esteve em visita na própria sexta-feira na Santa Casa, junto com o secretário Gilberto, e está dando total apoio. Também, da mesma forma, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria da Fazenda, todos os secretários estão envolvidos naquilo que for melhor para a Santa Casa de Cuiabá. É porque eu imagino que o Estado vai enfrentar bancas poderosíssimas. Por exemplo, a Santa Casa deve 38 milhões para bancos. Banqueiro é aquele que te empresta dinheiro quando faz sol, te dá um guarda-chuva quando faz sol e toma o guarda-chuva quando começa a chover. Ou seja, banqueiro só dá dinheiro para quem não precisa e só dá dinheiro para quem tem garantias. Evidente que os bancos cobraram garantias para fazer esse tipo de empréstimo. E dentre essas garantias, é evidente que deve estar o patrimônio ou dos proprietários Ou ali, né? da sociedade beneficente, ou deve estar envolvido o patrimônio da Santa Casa, que não está adquirido pelo governo do Estado. E sendo assim, os bancos teriam enorme dificuldade em receber. Então, daí a minha preocupação de que a área jurídica tem que estar Justamente. muito bem alicerçada, porque os banqueiros vão colocar as melhores bancas para defender os interesses dos bancos, né? Bom, eles têm as melhores bancas e nós também temos as melhores bancas. A PGE está altamente qualificada para fazer a sua defesa. Agora, nesse diagnóstico que nós estamos fazendo na Santa Casa, nós vamos levantar todos esses contratos.
E os responsáveis responderão pelo aquilo que assinaram, pelo aquilo que contrataram. Então, o governo do Estado não está assumindo nenhum compromisso com esses fornecedores, seja banco ou fornecedor. A requisição Sim, mas administrativa... esses fornecedores lá atrás, legitimados para administrar a Santa Casa, respondendo pela Sociedade Beneficente Santa Casa, eles comprometeram lá um determinado patrimônio. E agora esse patrimônio já não está mais sob a gestão deles. Detalhando um pouco mais, acho que, por exemplo, o que o Antero está colocando aí é o seguinte, de repente, esse imóvel foi colocado como garantia dos empréstimos bancários. Justo. Justo. E Como o Estado continuar- não vai adquirir o imóvel, Ele vai Nem os continuar bens como que estão garantia ali do dentro, empréstimo. né? E as pessoas que contrataram são as responsáveis. Nós não estamos assumindo o CNPJ da Santa Casa. Nós estamos entrando com o CNPJ da Secretaria de Saúde. Então, o que foi contratado com o CNPJ da Santa Casa, as pessoas que contrataram são os responsáveis e irão responder por isso. E se não houver esse pagamento, né, a Santa Casa não pagar, os coordenadores, os ex-diretores da Santa Casa? Os bancos e os fornecedores devem ter mecanismo suficiente para ir atrás desse patrimônio. Né? O Estado não está se responsabilizando com isso. Que é justamente o patrimônio O prédio. que o Estado está pretendendo utilizar para colocar para funcionar o hospital estadual. Esse é o questionamento. Justamente, e esse patrimônio está sendo pago um aluguel por ele. Pelas Vai leis, ser repassado para o pelas banco, leis é isso? federais, o primeiro pagamento que deve ser numa situação dessa são dívidas trabalhistas. O segundo são impostos. Isso O em caso terceiro de falência, são fornecedores. Não, mas nesse caso também da mesma forma. A hora que não tiver mais dívida trabalhista, esse aluguel que está sendo pago, com certeza deverá ser pago impostos e depois fornecedores. Com esses recursos. o Estado não entrou no CNPJ da Santa Casa. Não. Isso está muito claro, né? Bem O claro. Estado criou um Outro instrumento. um hospital estadual no CNPJ da Secretaria de Saúde. Perfeitamente. Tá bom. Requisitando por decreto os bens móveis e imóveis, onde funcionava a Santa Beleza. Casa. Então o Estado também não é responsável pelo pagamento dos funcionários. No caso dos funcionários, Antero, é uma situação diferente. Né? Ela tem que ser tratada, a dívida trabalhista, salário é Prioridade das prioridade, isso daí. Então não teria como o governo, com essa requisição administrativa, não se responsabilizar com essa dívida trabalhista. Então, o servidor da Santa Casa tem que ser tratado de uma forma diferente e o Estado vai se responsabilizar. Mas é uma por isso. recomendação Agora, ou vai se bem claro, responsabilizar? Nós somos responsáveis pelos salários atrasados e não pelas rescisões trabalhistas. As rescisões, caso o funcionário peça conta, essa responsabilidade não é nossa. É em outro CNPJ. É em outro CNPJ. A responsabilidade com os salários atrasados, o governo vai assumir essa responsabilidade. Como contribuição, né? Como contribuição. Porque não Justamente. estava no Isso CNPJ da da Secretaria de própria Saúde. Secretaria de Saúde, com certeza. E esse pagamento aí, na prática, desses salários atrasados, secretário, o governo já tem uma estratégia de como esse dinheiro não ser utilizado para outra finalidade nesse primeiro momento, que não seja essa de quitar os salários atrasados? Por isso que vai ser depositado numa conta da Justiça do Trabalho, para ter essa prioridade. E a Justiça, nós procuramos o TRT, o secretário Basílio, junto com o Dr. Chico Lopes, da PGE, procuramos a PGE na quinta-feira, fomos muito bem recebidos, procuramos o TRT na quinta-feira, fomos muito bem recebidos pela atitude do governo de procurar, junto com eles, a melhor solução para os servidores. Tá. A Santa Casa, inicialmente, eu li uma declaração do senhor, e o senhor retrucou uma declaração do Saboia, lembrando que o senhor teve a preocupação, inclusive, de, antes do governador anunciar em coletiva, ligar para o Saboia informando a decisão do governo, né? É porque Narra esse episódio para nós, porque o Saboia parece que questionou muito, achou truculenta como que o governo chegou na Santa Casa. Inclusive, ele falou que 4 policiais armados apontando... Embora ele falou tenha isso, confirmado apontando que o senhor procurou ele. Ele confirmou antes, isso. antes. O que nós fizemos? Por orientação do governador Mauro Mendes, nós telefonamos para o Saboia durante a reunião que estava acontecendo no Palácio Paiaguás. Quando o governo estava reunido com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, com Câmara de Vereadores, com o prefeito municipal,
o Ministério Público, nesse momento, eu me ausentei da reunião e fiz questão de ligar para o Dr. Saboia, informando a decisão que o governo tomou com a requisição administrativa. Expliquei tudo como que seria, que logo depois dessa reunião, procuradores do Estado, junto com o secretário Gilberto Figueiredo, iriam até a Santa Casa para realmente tomar posse da Santa Casa Misericórdia de Cuiabá. E foi o que foi feito. Agora, a Santa Casa tem 6 portas de entrada e saída. Para você, realmente, quando toma posse de um bem privado, você tem que ter segurança. Eu não teria como ir até a Santa Casa com pessoas civis comuns. Quem iria fazer a segurança? Para que não saia nenhum tipo de equipamento, para que não saia nenhum tipo de documento. E para que não entre também, né? E para que não entre também, da mesma forma. Então, isso daí é uma situação normal, natural. E fiz questão, Antero, de fazer este procedimento no momento que o governador Mauro Mendes, junto com a sua equipe, junto com o Gilberto Figueiredo, estava dando uma entrevista coletiva. Para que isso? Para que não houvesse nenhum tipo de pirotecnia nessa ocupação. Para que não houvesse imprensa, para que não houvesse fotografia, para que não houvesse nada. Que fosse uma situação normal. Então, se o doutor Saboia achou que aquilo ali foi um ato de truculência, eu discordo totalmente. Foi até para proteger, né? Foi muito pelo contrário, foi para proteger a privacidade da Santa Casa e do doutor Saboia. Então, nós não divulgamos isso na imprensa, no momento que nós estávamos lá, não fizemos nada disso, para manter a privacidade da Santa Casa. Agora, se você for hoje na porta da Santa Casa, ou na própria sexta-feira, existia carros de polícia na porta da Santa Casa, para manter a segurança. Secretário. Isso é feito com a segurança pública, não é feito por civis comuns como a gente. Secretário, vamos ouvir a entrevista com o ex-diretor da Santa Casa de Misericórdia, o Luiz Saboia. Estava sendo urdido um projeto de ocupação da instituição. Chegaram 2h da tarde com policial, com escopeta, 2, 3 policial. Só faltou uma fita na cabeça do secretário, como se ele fosse um Rambo. Com todo respeito ao doutor Saboia, eu acho que não tem necessidade um senhor dessa idade colocar da forma que ele está colocando um secretário como um Rambo. Isso é uma falta de respeito com a qualidade técnica e o profissionalismo do secretário Gilberto. Agora, voltando ao que ele está dizendo com relação, a segurança se faz com agentes de segurança, não se faz com pessoas civis. Ali nós tivemos, ele mesmo colocou na entrevista, que foi por volta de 2h da tarde. 2h da tarde estava acontecendo a reunião dentro do palácio. Então nós tivemos o cuidado dessa privacidade e, logicamente, essa segurança é feita com agentes públicos de segurança. E agentes públicos de segurança usam arma. Todos são armados. E foi conduzido junto com o delegado Dr. Diogo, que era da GCCO, hoje está dentro da Secretaria de Segurança Pública, altamente preparado, e com o Dr. Massal, que era do GAECO, e hoje está dentro da Secretaria de Segurança também, como secretária adjunta. Então, 2 pessoas da melhor capacidade possível foram as pessoas que acompanharam o procurador Felipe junto a essa visita. Então, e sempre por determinação do governador, e minha também, sempre colocamos da forma tranquila que deveria ser feita essa condução dentro da Santa Casa. Secretário, o senhor colocou agora há pouco aí, essa questão aí relacionada aos salários atrasados dos servidores, que o governo do Estado assumiu que tem uma responsabilidade e que vai trabalhar para pagar esses 7, 8 meses aí de salários atrasados dos servidores. Mas o governo disse também que a intervenção não foi no CNPJ da Santa Casa. E o senhor disse agora há pouco o seguinte, que olha, nós vamos fazer um levantamento também sobre o que é o total desse passivo das dívidas da Santa Casa. Depois que isso for feito, como a responsabilidade do governo não é em cima do passivo da Santa Casa, o que é que vai ser feito com esse levantamento? Bom, esse diagnóstico que está sendo feito é justamente para a gente saber realmente essa dívida dessa Santa Casa. Vocês há de lembrar disso, começou com uma dívida de 60 milhões e entregaram um relatório de 118 milhões. E diz que pode ser maior ainda. E pode ser maior ainda do que isso. Então, esse diagnóstico... Já se falou em 150. Por isso que está sendo feito esse diagnóstico. A partir do momento que a gente tiver certeza absoluta de toda essa dívida da Santa Casa,
nós iríamos encaminhar para as pessoas responsáveis para tomar as atitudes que devem ser tomadas. Então, o objetivo desse diagnóstico é a gente entender realmente de que forma está essa dívida, por que ocorreu essa dívida, quem são os responsáveis por essa dívida, se houve desvio, se não houve desvio. As pessoas terão direito à sua defesa, ao contraditório. Então, isso deverá ser passado para as autoridades competentes para tomar as suas decisões. Esse levantamento se justifica porque lá na Santa Casa também entrava muito dinheiro público. Muitas emendas parlamentares, né? E isso daí realmente, tudo que é público, né, Lúcio, é de domínio público, não existe coisas públicas. Por isso que o governador Mauro Mendes tem dado essa transparência desde o dia 1º de janeiro. Não tem por que o governo administrar coisa pública de uma forma secreta, muito pelo contrário. Tudo que nós estamos administrando ali tem que ser de domínio público. E é o que o governador tem feito. Colocado os seus balanços mensalmente, colocando o seu déficit, colocando para a população matogrossense a real situação do governo do Estado. Agora, secretário, uma pergunta que fica, acho que de grande parte da sociedade. A gente sabe as dificuldades que o Estado, e isso falando das gestões passadas também, tem enfrentado com a saúde pública, né? Uma realidade do Brasil inteiro. Como que o governo do Estado vai conseguir custear os 15 milhões que o senhor, que foi feito de levantamento, que deve custar aí do novo hospital, para manter por mês esse novo hospital, o novo hospital estadual? Bom, tem a parte do governo do Estado, tem a parte que vai ser colocada aí com o ministro da Saúde, Mandetta, que deve fazer uma contribuição significativa para a Santa Casa. Tem o próprio prefeito Emanuel Pinheiro também, que vai nos ajudar, e a própria Assembleia Legislativa. Estamos abertos também para os outros poderes, se quiserem contribuir esse também. Compromisso da Prefeitura foi é mensal. É mensal. Então, isso desta forma que nós vamos administrar a Santa Casa. Agora, lembrando que esse fechamento da Santa Casa, ele teve todo um investimento gasto por parte do governo nesse período após o fechamento. Nós tivemos aí quase 16 milhões de reais gastos em liminares por conta da Santa Casa. Então esse recurso agora, com certeza, vai diminuir muito esse gasto que nós estamos tendo com as liminares judiciais. Então esse fechamento da Santa Casa causou um prejuízo muito grande para o governo, para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Tá, essa questão da liminar na saúde, como estancar isso? Primeiro, eu sei, fazer o SUS funcionar bem, né? Mas assim, fica muito mais caro do que o preço normal do SUS, essas liminares, né? Porque o juiz autoriza, o hospital privado cobra e nem sempre é na tabela SUS. Nunca é na tabela SUS, né? Então, inclusive o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Alberto, está vendo aí para montar uma vara exclusiva da saúde. Aí sim, com uma expertise muito grande, com apoio de tabela do SUS, com apoio de tabela de Unimed, para a gente ter preços justos ali. Tem liminares que são colocadas na justiça que são preços absurdos que são cobrados. Então, realmente, com essa vara que vai ser criada da saúde, eu acho que nós vamos ter um comportamento bem diferente do que nós tivemos até hoje. Agora, lembrando, Antero, você veja bem, aqui as liminares são dadas para os pacientes para ir para a rede privada. No caso do Estado de São Paulo, as liminares são dadas para o paciente furar a fila do SUS. Ele passa a ter uma prioridade e não por uma rede privada. Então, aqui no Mato Grosso, as liminares realmente causam um custo muito alto para o governo do Estado. Porque não tem outra alternativa, Justamente. senão a rede privada. Para o governo e prefeituras, né? Para os dois, tanto prefeitura como governo do Estado. E essas liminares também têm ajudado bastante gente a ganhar muito dinheiro, né, secretário? Porque, Com certeza. Porque ocorreram aí, a imprensa já divulgou aí vários casos, né, onde o custo dos procedimentos que acabavam sendo autorizados pela Justiça eram custos elevadíssimos. São superiores até a tabela da Unimed, muitas vezes superior até uma tabela de paciente particular. Realmente são coisas que aconteceram no passado e que nós vamos tentar evitar no governo atual. Certo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua conversando com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.
E voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Voltamos a conversar com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. E a gente fala de Santa Casa de Misericórdia, que agora passou a se chamar Hospital Estadual de Alta Complexidade. É isso. Perfeito. Ainda falando dos funcionários. Agora foi certo. Agora foi certo. Vai ser de alta complexidade? Sim, vai ser de alta complexidade. Média não. Pode até ser alguma coisa de média, mas o foco é alta complexidade. Pois é, o senhor chegou a citar aquela denúncia que o ex-diretor fez, o Luiz Saboia, de que houve um inchaço ali, que muito desses funcionários seriam indicações políticas dentro da Santa Casa. O senhor falou que o governo vai fazer uma triagem, vai conversar com os funcionários, até isso vai ser identificado, que foi ou não foi também uma indicação para que isso seja cortado de dentro da máquina pública? Com certeza, esse diagnóstico vai proporcionar tudo isso. Agora, me admira muito uma entidade privada de fins filantrópicos ter uma interferência política com relação à contratação de pessoas. Então, a gente tem que entender um pouco isso daí, né? Se tinha 450 funcionários, 900, então, que gestão é essa? Pois é, ele disse que entregou, né, em 2016, com 470, por volta de 470, 490 funcionários, e pegou agora, depois do fechamento da Santa Casa, com 900 funcionários. Nós temos que entender também, de 2016 a 2019, que tipo de serviço prestava a Santa Casa no ano de 2016 e o serviço que ela está prestando hoje em 2019. O que aumentou para O que aumentou, por exemplo? Então, não é uma analogia muito simples, muito simplória, por parte do Dr. Saboia, colocar dessa forma. Então, tem que avaliar o que era feito em 2016 e o que nós estamos fazendo hoje em 2019. Agora, tudo isso vai ser avaliado. Agora, de novo, você tem uma interferência política com relação à nomeação de cargos ou coisa parecida dentro de uma entidade privada de fins filantrópicos é estranho, né? É muito... Mas não deve ter em nenhum setor da saúde pública. Isso né? aí, com certeza, nem na área pública, né? Justamente. Né? Nem na área pública tem que trabalhar os competentes, né? Estão trabalhando com vida, né? Justamente. Eu não posso atender um paciente porque é do PSDB e deixar de atender porque é do DEM. Ou Justamente. atender porque é do DEM e deixar de atender porque é do MDB. Ou deixar de atender porque é do PT. Pelo amor de Deus, né? E baseado no que você está falando, Antero, essa foi a determinação do governador Mauro Mendes. Não existe interferência política dentro da Secretaria de Saúde, porque nós estamos tratando ali de vidas. Secretário, meu assunto é esse. A Santa Casa foi fechada no dia 11 de março. Aí o que todo mundo acompanhou aqui ao longo de toda essa crise aí, um trocava farpa de um lado, o outro acusava de outro lado. Aí o seguinte, na primeira vez que o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, foi lá a Brasília, conversou com o ministro, e aí é o seguinte, aí ele trouxe aqui a seguinte informação, de que o ministro havia pedido para a Prefeitura e para a Santa Casa que fizessem um plano para que o Ministério da Saúde pudesse ajudar a resolver o problema. Aí o plano não saiu, não teve o plano. Passaram-se 40 dias e não teve o plano. Aí o governador Mauro Mendes falou, olha, como não fizeram o que tinha que ser feito, o governo agora vai se debruçar em cima desse plano de ação. O governador e a equipe do governo apresentaram na semana passada esse plano aí para criar o Hospital Estadual de Alta Complexidade. Aí a pergunta é a seguinte, não tem mais nenhum problema político para atrapalhar essa questão aí que o Estado está tentando resolver da Santa Casa? Não vai ter continuidade essa espécie de cabo de guerra que existia entre o Palácio Alencastro e o Palácio Paiaguás nessa questão da Santa Casa? Isso tudo já foi superado? Com certeza foi, Lúcio. Nessa reunião da sexta-feira com o prefeito Emanuel Pinheiro, o governador conversou mais de 1 hora com o prefeito, eu estava presente, inclusive. Foi uma reunião muito produtiva e de alinhamento, pensando no ser humano, pensando na saúde pública da Baixada Cuiabana. Esse foi o grande objetivo da reunião. Então foi uma reunião produtiva de alinhamento e esse alinhamento vai acontecer não só hoje, mas no decorrer dessa requisição administrativa. Secretário, detalhe um pouquinho mais. O que é esse alinhamento? Alinhamento é a contribuição que a Prefeitura vai dar à Santa Casa de Cuiabá, tanto financeiro como também com a sua expertise. Então, ou seja, a Santa Casa
praticamente uniu, né? Porque tinha alguma ziquezirazinha, né? Mas não tem... Então a Santa Casa serviu para unir aí a prefeitura e o governo, que é bom para Cuiabá, né? Mas eu, dentro do governo, eu nunca vi essa separação, sinceramente, Antero. Agora... É, que nós aqui de fora vemos. Pode até ser que essa análise de vocês seja diferente da minha, mas... Ele não vê muita notícia, Antero. Não, lógico que não. Primeiro que não dá tempo, né? Então, realmente, o tempo para ver notícia é muito pouco. Mas essa união, Antero, ela se faz necessária porque nós estamos vendo pessoas sofrerem, pessoas sem assistência. Tivemos algumas mortes, então não tem cabimento a gente querer discutir política numa situação dessa. Nós temos que discutir vidas. E quando a gente fala de vida, não existe partido político, existe sim um foco muito grande em resolver o problema dessas pessoas. Eu só quero voltar aqui à questão do inchaço da Santa Casa. E vocês vão apurar, talvez você não tenha esse diagnóstico, mas é uma intuição aqui apenas do velho jornalista, né? Parte do inchaço, porque a Santa Casa passou a ser uma entidade que recebeu muitas emendas parlamentares, então quem apresenta emenda se acha também no direito de indicar. Ponto 1. Ponto 2, parte do inchaço também foi um dos erros. Eu considero, por exemplo, tanto Saboia como um homem honrado, um homem sério, como o doutor Antônio Preza também um homem honrado, um homem sério. Mas o doutor Antônio Preza, para mim, cometeu o equívoco de colocar parentes dentro da Santa Casa e teve também esse inchaço provocado, talvez, pelos políticos. Porque se deu brecha, político gosta de indicar, né? Muito bem lembrado, Antero, tanto o doutor Antônio Preza como o doutor Saboia têm relevantes serviços prestados e nós temos um maior respeito pelos dois profissionais. Nós não vamos admitir a interferência de indicações políticas na Santa Casa. Nós vamos ter realmente profissionais trabalhando pela saúde pública. Essa é a determinação do governador Mauro Mendes. Independente de a gente receber emendas parlamentares ou não, a conduta da Santa Casa tem que ser uma conduta profissional. E nós vamos trabalhar para ter uma solução definitiva da Santa Casa. Há quantos anos a gente escuta falar de problemas da nossa Santa Casa? Na gestão do governo, quando o governador Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá, nós tínhamos problemas na Santa Casa. No prefeito Wilson Santos, nós tivemos problemas na Santa Casa. Nós não podemos, a sociedade cuiabana não suporta mais isso. Nós temos que ter uma solução definitiva, é isso que nós temos que construir. Uma situação definitiva para que a Santa Casa seja um exemplo de saúde pública na Baixada Cuiabana. Conta para mim, como que foi, conta para o telespectador, né? Como é que foi a repercussão junto aos parlamentares que acompanharam essa reunião? Porque eu soube que as decisões do governo tiveram enorme repercussão positiva, inclusive entre parlamentares da oposição. Pessoas que defendem a saúde pública, como Lúdio Cabral, e como o deputado Paulo Araújo, que se não é assim do time de frente do governo, é um apóstolo da defesa da questão da saúde pública. A Comissão de Saúde da Assembleia, como é que os parlamentares reagiram a isso? Bom, Tera, esse plano, ele levou aí uns 15, 20 dias que o Gilberto, junto com a sua equipe, vem preparando. Quando nós fizemos essa reunião na quinta-feira no Palácio Pargás, inclusive estava o deputado Lúdio, estava o deputado Paulo Araújo, presidente da Câmara dos Vereadores, Misael Galvão, foi uma unanimidade, a verdade é essa. Nós tivemos total apoio. O deputado Lúdio Cabral fez um elogio muito grande ao governo do Estado pela atitude, pela coragem de ter tomado essa decisão, que essa decisão era a que ele gostaria que fosse tomada logo no início da paralisação. Elogiou muito a atitude do governo Mauro Mendes, pela coragem e determinação de ter feito a requisição administrativa. Por parte do deputado Paulo Araújo, da mesma forma. Ele concordou com todas as nossas decisões e atitudes. O presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão, da mesma forma. Ou seja, nós não tivemos ninguém nessa reunião, e tinha mais de 30 pessoas nessa reunião, que se posicionou contra a decisão do governo do Estado. Eu acho que até a Santa Casa, né, que é uma sociedade beneficente, que já prestou grandes serviços a Cuiabá, e ela sabe hoje que nas mãos do ente público o serviço vai ter continuidade. Agora, e justamente isso que você está falando, nós sentimos na sexta-feira, na entrevista que nós demos para a Nayara na Rádio Vila Real.
todos os comentários via WhatsApp, nós não tivemos nenhum comentário. Inclusive, uma pessoa, acho que se não me engano chamava Daniel, disse que ele não votou em Mauro Mendes, nunca apoiou Mauro Mendes, e parabenizando o governo do Estado pela sua coragem e pela sua atitude. Então isso aconteceu em todos os comentários que nós recebemos via WhatsApp, só elogio pela nossa decisão. Isso é verdade. A gente não, acho que nunca tinha tido isso, né? Porque sempre tem uma opinião diferente, contrária. Mas voltando àquele assunto, o senhor falou que teve a reunião com o prefeito e falando mesmo desse entendimento entre a prefeitura e o governo do estado. O doutor Luiz Saboia disse também, a gente ouviu na mídia, né, o governador Mauro Mendes disse em coletiva que aguardou a prefeitura primeiro se posicionar sobre o assunto Santa Casa, tomar uma atitude a respeito da Santa Casa. Como não fez, o governo entrou em ação. E o doutor Luiz Saboia disse que, na verdade, o governador já estava com um plano de intervenção há muito tempo, tanto que o senhor já teria tentado uma conversa entre os dois, entre o ex-diretor da Santa Casa e o governador Mauro Mendes. Muito bom você ter colocado nesse assunto para a gente esclarecer. Primeiro que o governador, quando startou esse plano, foi divulgado isso. Então, em nenhum momento, o governador Mauro Mendes colocou de uma forma em segredo ou coisa parecida. Ele sempre deu notícia a este fato. Logicamente, naquele primeiro momento, que foi fechada a Santa Casa, no dia 11 de março, não teria cabimento o governo interferir numa situação que era de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cuiabá. O governo esperou uma atitude tanto da Prefeitura como dos gestores da Santa Casa. Nenhum e nem outro chegar a alguma coisa para apresentar um plano realmente que fosse viável. O governador, então, tomou a sua decisão. Quando eu liguei para o doutor Saboia, eu disse a ele que se houvesse alguma necessidade, eu marcaria uma audiência para ele, junto com o governador Mauro Mendes, se colocando à disposição dele. Ele disse para mim que não haveria necessidade nenhuma, porque a decisão já tinha sido tomada. Foi essa a resposta que ele me deu ao telefone. Secretário, voltando a uma questão que a gente já discutiu aqui no programa, se esse hospital estadual foi concebido pelo governo do estado para ser uma unidade de saúde permanente, que conta hoje aí com quase 250 leitos, o melhor caminho para isso, pensando até no custo financeiro, o melhor caminho para isso é a alocação do imóvel mesmo? Nesse momento, Lúcio... Ou isso é algo temporário? Não, nesse momento é a única alternativa que nós temos. Nós estamos com uma obra parada, que é o Hospital Júlio Miller, com dinheiro parado na conta, que com certeza nós vamos ter uma solução para isso daí. Então, no momento, a única alternativa que nós temos é essa. Se surgir alternativas melhores, não tem problema nenhum. O governo tem a humildade de escutar sugestões e tomar as melhores decisões. Então, essa construção se iniciou na sexta-feira. E a partir de agora, nós estamos abertos à construção de alternativas que sejam melhor para a saúde pública. O senhor tocou num assunto importante. Eu vou pular um pouquinho da Santa Casa para o Júlio Miller. Porque o Júlio Miller era fundamental que o Estado corresse para terminar a obra, porque terminada essa obra, o custeio da obra fica por conta do Ministério da Educação. Porque é um hospital escola e não vai exigir nem recursos do Estado e da Prefeitura para custear realmente a operação dessa obra, e Cuiabá ganharia. Quantos leitos serão novos no Júlio Miller? Então, assim, esse projeto do prefeito Emanuel Pinheiro, inclusive, de desafogar os corredores do velho pronto-socorro, com a inauguração do novo pronto-socorro, com a Santa Casa transformada em hospital estadual e futuramente com o funcionamento do Júlio Miller e completando o Hospital Júlio Miller e dando também uma finalidade para o velho Júlio Miller, que fica aqui no bairro Alvorada, é evidente que o Estado vai estar mais próximo de colocar a saúde para funcionar e o prefeito Emanuel Pinheiro vai estar mais próximo de desafogar os corredores. Com certeza. O governador Mauro Mendes, na semana passada,
esteve reunido com o secretário Marcelo, da Secretaria de Infraestrutura, tratando do Hospital Júlio Miller. Nós sabemos da importância desse hospital. Muito bem lembrado, quando você diz o seguinte, a responsabilidade do Estado é uma contrapartida nesta obra, mas a partir do momento que ela for inaugurada, 100% será custeada pelo Ministério da Educação. Então é uma obra extremamente importante, não só para a Baixada Cuiabana, como para o Estado de Mato Grosso. E uma das obras que são prioritárias do governo é justamente o término do Hospital Júlio Miller. Secretário, na quinta-feira da semana passada, mudando aí de assunto, foi um dia intenso no Palácio Paiaguás. À tarde foi o anúncio sobre aí a questão da Santa Casa. De manhã, teve uma reunião com os representantes do Fórum Sindical. A gente consegue perceber de que do início do ano para cá melhorou essa relação aí dos sindicalistas com o Palácio Paiaguás, mas eles ainda cobram, né? Eles fazem algumas cobranças. A RGA, nesse ano de 2019, está totalmente descartada. É isso? Olha, essa reivindicação por parte dos sindicatos é uma reivindicação justa e eles estão no seu direito de reivindicar melhorias para o servidor público. O governo, desde o primeiro dia, sempre esteve com as portas abertas para tratar com o Fórum Sindical e com os sindicatos. Todos os sindicatos, sem exceção, foram atendidos ou pela Casa Civil, por mim, ou pelo secretário Basílio da CEPLAG, que é Planejamento e Gestão. Então, o tempo todo nós estamos dialogando e construindo alternativas e soluções. Essa reunião, junto com o governador Mauro Mendes, foi uma reunião até que o governador, até logo que iniciou a reunião, falou assim, olha, a pauta dessa reunião, o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, acabou de me passar, tem 30 segundos. E eu fiz isso propositalmente, porque eu gostaria que o Fórum Sindical e os sindicatos tivessem também a sensibilidade de conversar com o governador de uma forma espontânea, tranquila, não uma apresentação técnica com PowerPoint mostrando dados e números. E essa espontaneidade foi fundamental para o Fórum Sindical e os demais sindicatos presentes realmente avaliar a postura e o perfil do governador Mauro Mendes. A reunião foi muito positiva, logicamente que houve reivindicações. Os sindicalistas chegaram a falar, inclusive, até num material que eles distribuíram à imprensa, de clima cordial. Não é sempre assim. Cordial e civilizado. Cordial e civilizado. Essa transparência que tem proporcionado isso. Então, não tem por que o governo esconder números. O caixa do governo é controlado por servidores efetivos do governo. Pois é, o senhor falou disso, de esconder números. Agora, o que também foi conversado durante essa reunião e pedido para que o governo mudasse a imagem que ele pôs na sociedade do servidor público, ao expor ali os altos salários, acabou que demonizou o servidor público do Executivo, dizendo que era o culpado por essa crise econômica que o Estado passa. Bom, Nayara, só terminando a minha resposta anterior, o caixa do governo é administrado por servidores efetivos da Fazenda. Como é que você controla isso? Se o governo tem dinheiro em caixa para fazer os pagamentos e não fizer os pagamentos, na mesma hora esses servidores vão reclamar e vão colocar isso na imprensa. Os próprios servidores da Fazenda, porque têm uns salários um pouco maiores, são os últimos a receber. Então são altamente prejudicados com isso. Então essa transparência vai ser dada sempre. Quando você fala dos altos salários do governo, o governador Mauro Mendes se posicionou com relação a 2 salários. O motorista da Emater, da Empaer, e a recepcionista da Empaer. Um ganhava em torno de R$13 mil e outro em torno de R$17 mil. Ele não falou de demais salários, ele colocou este como sendo um exemplo. E se a gente comparar com o mercado de trabalho, realmente é um salário extremamente alto. Então, o que o governo quis mostrar naquele momento foi realmente que existiam algumas diferenças que deveriam ser equilibradas. Mas foi suficiente para a população fazer a comparação e acabar culpando o servidor público por essa crise. Todo mundo tem o direito a fazer as suas avaliações. Só um parênteses, mas o governo, quando divulga a questão dos salários, naquele documento, inclusive, que o governo divulgou, que
O pagamento de salários aumentou 674% e a receita aumentou 348%. É um negócio... 342 com 705. Pois é, 342 com 705, eu coloco assim, o pagamento com salários de todos os poderes. Todos os poderes. Não é pagamento de salários dos poderes do Executivo. É de todos os poderes. Mas tem uma outra lâmina, que se você for observar, tem só o salário do Executivo, que foi 672. E por falar em poderes, secretário, falar em poderes, nessa reunião do Fórum Sindical lá, onde o senhor participou, o governador, o secretário de gestão, eles saíram animados. Eles saíram animados com uma outra questão aí que os deixa bastante insatisfeitos, que são aí os valores dos duodécimos dos outros poderes. Porque lá nos outros poderes tem RGA, os salários não são parcelados, né? Então o Fórum Sindical ele tem uma insatisfação muito grande em relação a isso e parece que eles saíram com uma esperança de lá. Eu queria que o senhor confirmasse se isso é fato ou não, de que no orçamento do ano que vem essa questão pode ser também enfrentada pelo Palácio Paiaguás? Lúcio, Porque falam, olha, os poderes recebem muito dinheiro, não precisa de todo esse dinheiro, que as necessidades deles são menores e sobra dinheiro nos outros poderes e instituições. Como o governo pretende tratar isso? Nós cumprimos a Constituição. Os repasses são constitucionais e os percentuais também. É logicamente que a gente sente isso. O Executivo realmente não tem essa condição de pagar o RGA para o seu servidor e os outros poderes vêm pagando normalmente. Agora, o governo respeita a independência e a autonomia dos poderes. Isso que a gente tem feito. É lógico que a gente conversa com os poderes nesse sentido, mas essa autonomia cabe a cada um. Não cabe ao Executivo determinar sim ou não de pagamento de RGA para os poderes. Essa é uma autonomia deles. O Estado, para pagar o seu RGA, tem que atingir alguns indicadores. E todo o trabalho que nós estamos fazendo é para atingir esses indicadores o mais rápido possível. O dia que a gente atingir esses indicadores, o Estado também vai voltar a pagar o RGA. Mas na hora de fazer o orçamento, os valores dos São duodécimos dos outros poderes, mas ele fala assim, até 4%, mas não precisa ser 4%, né? Eu sei disso, mas veja bem, até 4%, mas não precisa ser 4%. Mas o Brasil inteiro paga o que está determinando ali. E nós também pagamos. Então, só tem uma chance de não pagar. Se a Assembleia Legislativa, ou seja, se a base governista, onde o governo tem maioria, realmente votar diferente. E mudar esses percentuais. E mudar assim, até 6%, é o que está na Constituição Federal, para o Poder Judiciário. Mas você pode perfeitamente fazer um orçamento destinando 4% da receita para o Poder Judiciário. Pronto. E aí, a obrigação do governo é não atrasar o duodécimo até o dia 20 do mês corrente, naquilo que foi aprovado na lei orçamentária. Mas para fazer isso, precisa de uma Assembleia também que não tenha medo de ser julgado pelo Poder Judiciário. Justamente. Aí cabe à Assembleia também tomar essa decisão. Não tem como o governo tomar essa decisão. Isso daí, não tem como o governo interferir nisso. Apesar do Fórum Sindical... O governo não pode tomar a decisão sozinho. É isso? Justamente. Ele pode propor a redução, né? Mas o governo pode propor a redução, mas isso tem que ser confirmado lá, não é, secretário? Mas o governo propôs, não é, secretário? Justamente, agora propôs o governo e a Assembleia não aceitou. É o que o Antônio está falando. Não aceitou. É o que ele está agora, colocando. Mesmo no Fórum Sindical, não existe unanimidade com relação a esse assunto. Porque teve uma pessoa do Fórum que realmente se posicionou da forma que você está falando e teve outra pessoa do Fórum Sindical que disse o seguinte: olha, isso é um problema do Judiciário e da Assembleia, não cabe aqui o governo ficar discutindo isso. A nossa pauta aqui tem que ser outra. Então, mesmo dentro do fórum, não existe essa unanimidade com relação a esse posicionamento. Tem divisão, então? Tem divisão. E dessa reunião... Não, e não tem como o governo ferir a questão do derrotar Montesquieu. Não é o governo de Mato Grosso que vai enterrar Montesquieu, né? É isso daí. Que é a tripartição de poder, né? Não tem chance. E secretário, após essa reunião, como que ficou decidido? O Sintep estava presente, o senhor me falou sobre isso, e a gente sabe que tem um indicativo de greve da educação para este mês. O governador tocou nesse assunto, pediu aí um tempo, pediu para que essa greve não fosse realizada? Essa pauta não foi colocada na reunião do Fórum Sindical, mas não tem cabimento no momento que nós estamos atravessando e todo o trabalho que esse governo está realizando, construindo alternativas e soluções, o Sintep agora
colocar uma greve no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a própria sociedade não vai enxergar com bons olhos uma situação dessa. Então, acho que não é o momento, e muito pelo contrário, o governo tem dialogado com todos. Esse enfrentamento no momento que nós estamos vivendo, eu acho que não é factível. E eu tenho certeza absoluta que dentro do Sintep tem pessoas com bom senso e vai poder avaliar melhor essa situação com relação ao dia 15. Secretário, tem dois assuntos que amenizariam o tamanho dessa crise. E eu gostaria que o senhor falasse como é que estão esses dois assuntos. O primeiro assunto é o empréstimo do Bank of America. Nós estamos com isso bem encaminhado, o andamento está bem feito, podemos nos aliviar de que não vamos ter que pagar 145 milhões de dólares em setembro? Ponto 1. E o outro ponto que eu queria tocar com o senhor é o seguinte, e o FEX? Tem um projeto do senador Wellington, parece que já foi aprovado no Senado, dando um ressarcimento ao FEX de 39 bilhões. E tem uma promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de promover um entendimento para aprovar na Câmara 10 bi. Se aprovar 10 bi, o Mato Grosso teria direito a 11% disso e teria, portanto, 1 bilhão e 100 milhões por ano. Mais os 500 milhões do ano passado, que para o Estado vira 400, porque tem que passar o dinheiro dos municípios. Quer dizer, se o Estado, aí como hipótese, tiver o recebimento desse 1 bi 500 este ano, 500 milhões do FEX do ano passado e mais 1 bi 100 do FEX deste ano. E se o Estado ficar livre dessa tranche do Bank of America, isso facilita, estamos mais próximos de atender aí essas reivindicações sindicalistas? Com certeza, e nós estamos trabalhando para isso, né? Respondendo a pergunta a sua segunda pergunta, em seguida eu volto para a primeira, nós tivemos reunido logo no mês de janeiro com o ministro Paulo Guedes, eu estava presente junto com o governador Mauro Mendes. Naquele momento, nós questionamos o repasse do FEX, e aí ele chamou o pessoal do Tesouro e foi constatado que no orçamento de 2018 o FEX estava zerado. Por isso que não foi repassado nada. Ou seja, iniciou... Não estava no orçamento. Não, iniciou com recurso no orçamento. Durante o ano deve ser utilizado esses números, essa conta para outro destino, e ele terminou o ano zerado. Por isso que não foi pago o FEX do ano passado. E para surpresa nossa, o FEX de 2019 também estava zerado. E o próprio ministro Paulo Guedes também não entendeu nesse momento, por isso que passa pelo Congresso agora a aprovação desses 10 bilhões de reais. Mas isso daí fica mais fácil de resolver, por exemplo, se a bancada federal de Mato Grosso votar tudo a favor da reforma da Previdência. Fica mais fácil. Ou se não votar nada. Agora... Se eu sou senador, paro. Eu Isso não daí. voto a Previdência aqui enquanto não votar o FEX. Agora, a bancada federal... Fazer o jogo contrário, né? Foi condicionado o FEX e a reforma da Previdência. Isso é o que eles querem, né? Agora, a bancada federal está muito envolvida no pagamento. E nós temos que agradecer muito o trabalho da bancada federal, sendo coordenada pelo líder, deputado Neri Guerra. Agora, todos estão envolvidos com o FEX. E nós temos uma esperança muito grande, porque o FEX seria uma grande solução para as dívidas do governo e para o equilíbrio fiscal e financeiro desse governo. Com relação ao Bank of America, nós fizemos, e seria muito bom lembrar aqui, o governo do Mato Grosso conseguiu esse aval do Tesouro Nacional pelas medidas que foram tomadas no mês de janeiro. E aqui eu agradeço a todos da Assembleia Legislativa, comandado pelo nosso presidente Eduardo Botelho, que foram realmente parceiros do governo, entenderam a situação do momento, e só isso que foi determinante para a aprovação do Tesouro Nacional como aval desse empréstimo. O Tesouro Nacional já aprovou isso? Com certeza. Esteve junto na reunião com o Banco Mundial e disse mais, que o estado de Mato Grosso é um dos poucos estados da federação que o Tesouro Nacional pode aprovar em função das medidas que foram tomadas. Sim. Se não fossem essas medidas de janeiro, dificilmente nós conseguiríamos a aprovação desse financiamento. Todas as medidas foram tomadas, a Assembleia, de novo, nessa atual gestão, foi fundamental para a aprovação, num tempo recorde, ele aprovou o plano, aprovou o financiamento,
E agora segue para Brasília, tem que ser aprovado pelo Senado Federal, em seguida pelo STN. Nós temos essa meta de concluir esse trabalho total até o dia 30 de junho, para que seja possível a contratação no mês de julho, para que a gente não pague mais a prestação de setembro. Secretário, recentemente aí a ProSoja lançou uma campanha, Mato Grosso forte ou mais forte, quem paga imposto cobra resultado. Eles vão ter esses resultados que eles estão cobrando da forma que eles estão querendo ter? Bom, eu acho que essa atitude da ProSoja, primeiro, deveria ter sido cobrada na gestão anterior, né? Então, ali realmente todo o dinheiro do FETAB foi pago, foi transferido para o custeio. Nós estamos apenas 4 meses de mandato, já reiniciamos 114 obras com esse recurso do FETAB, que começou a ser pago a partir de fevereiro. A ProSoja... Essa reclamação, então, é porque eles estão tendo que contribuir um pouco mais. Com Talvez certeza, seja por aí. teve uma mudança significativa no FETAB. O FETAB arrecadava em torno de 900 milhões de reais, deve arrecadar 1,5 bilhão este ano. Então teve um aumento significativo. Agora, o governo já tem demonstrado em pouco tempo o que ele quer fazer com esse recurso e lançou essas 114 obras. E com certeza, tanto a ProSoja como a AMPA, como a FAMAT, pode ter certeza absoluta que nos próximos 4 anos o resultado que vai ser entregue na infraestrutura desse estado vai ser muito melhor do que foi nos governos anteriores. Certo, secretário, a gente agradece muito a sua vinda aqui na Notícias de Frente. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença do Antero, do Lúcio, de você, Nayara. Para mim é um prazer muito grande vocês abrirem esse espaço aqui para o governo, tá mostrando para a população as suas decisões, as suas atitudes, da forma que a gente quer governar nesses próximos 4 anos. Bom dia a todos e um bom trabalho. E que Deus abençoe a todos nós. Bom dia. A gente conversou com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e vamos para o intervalo. Na volta tem mudanças da Lei Rouanet. Voltamos com a última parte da Notícia de Frente. Vamos falar de polêmica. O governo federal definiu, conforme prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha eleitoral, mudanças na Lei Rouanet. As medidas que envolvem tetos para projetos financiados e novas regras para a distribuição geográfica dos incentivos, é claro, dividem opiniões. Então vamos conferir na reportagem de Luciana Gavilha. A principal ferramenta de fomento à cultura do Brasil, a Lei Rouanet, contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam todos os anos em todas as regiões do país. Através dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos, exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural. A lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto a comunidades. O maestro Gilberto Mendes já tem intimidade com a Lei Rouanet há mais de 20 anos. Ele é o idealizador do projeto Flauta Mágica e, nesse período, teve 100% dos projetos aprovados. O trabalho dele é 100% social, atende crianças e jovens no universo artístico. A maioria dos projetos que eu escrevi lá, ou melhor, 100% dos projetos que eu escrevi, foram aprovados pelo Ministério. Olha, o Ministério disse para mim, ok, pode executar esse projeto. E aí o problema é que eu, com essa aprovação, eu tenho que sair, tenho que buscar as empresas que vão participar desse projeto. Luiz Borges é produtor cultural. Se consagrou em Mato Grosso há mais de 2 décadas, com festivais de audiovisual, mas diz que os projetos dele foram pouquíssimas vezes beneficiados com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela sempre foi uma lei bastante limitada. Eu acho que para entender isso, essa limitação, é preciso a gente voltar um pouco atrás e entender como surgiu esse mecanismo. Na avaliação dos dois, existe uma consideração unânime. A Lei de Fomento à Cultura é de extrema importância
para a sociedade e todo o universo artístico-cultural, desde que se for aplicada corretamente a lei. Mas o contrário também pode acontecer. A Lei Rouanet ela foi criada e ela foi deturpada, porque ela era para atender a demanda dos produtores independentes. Como o Ministério da Cultura, os estados, as prefeituras não possuíam orçamento na cultura, o que eles fizeram? Abriram a possibilidade da Lei Rouanet atender também às demandas dos estados e das instituições, né? E aí começou essa guerra da luta entre o produtor independente e o grande Estado, que o Estado tem suas empresas, tem a Petrobras, tem a Eletrobras, que fazem lobby para aprovar os projetos. O Ministério ele aprova, analisa os projetos de forma, eu acredito sim, bem democrático. Não posso reclamar dessa parte. O problema é, eu como produtor cultural, tenho uma capacidade de captar recursos. Outros produtores profissionais dos grandes centros culturais têm uma infinitamente mais capacidade de captar esses recursos. A Lei Rouanet funciona da seguinte forma: quando um produtor cultural, artista ou instituição planeja fazer um evento cultural para tornar a ideia dele mais atrativa para patrocinadores, ele pode submetê-la à análise da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para receber a chancela da Lei de Incentivo à Cultura. Se a proposta apresentada for aprovada, o produtor vai poder captar recursos junto a apoiadores. Podem ser pessoas físicas ou empresas, oferecendo a eles a oportunidade de abater o apoio no imposto de renda. O governo federal abre mão do imposto, ou seja, faz a renúncia fiscal, para que ele seja direcionado à realização de atividades culturais. Com isso, ganha o produtor cultural, o apoiador e também os brasileiros, que passam a ter mais acesso à cultura. Esta dinâmica continua a mesma, mas mudanças foram definidas pelo governo. O teto dos projetos financiados foi reduzido de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão. O máximo que uma empresa pode financiar na modalidade incentivada cai de 60 milhões para 10 milhões. A mudança dividiu opiniões. Eu fico muito assustado como as coisas estão acontecendo, né? Não é só no campo da cultura, mas em geral no Brasil, que a cultura ela tem um histórico muito grande de discussão democrática para aperfeiçoamento, né? E que isso não está sendo consultado, né? As medidas estão sendo tomadas de forma unilateral, sem um amparo de uma discussão, de uma reflexão mais profunda sobre que impacto isso realmente vai trazer. Essa redução de teto, ela expande, né, as possibilidades para mais projetos. Existe um limite, né? O governo disponibiliza X, eu não tenho esse número na cabeça, mas há um teto que permite com que as empresas invistam em projetos sociais e deduzam isso nos impostos de renda, né? A reportagem da Luciana Gavelli, então, e do Agnaldo Cavalcante. E aí a Lei Rouanet, as mudanças dividindo opinião. A gente conversava disso, né, quando foi anunciado e falávamos da necessidade de se investir mais, de ter um repasse maior para o eixo norte, nordeste e centro-oeste. Porque 95% dos recursos da Lei Rouanet vai para o Sul, maravilha. Sul-Sudeste, vai para o eixo, né? Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. E vai para patrocinar shows que não deveriam se enquadrar na questão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet deveria estimular produtores culturais. Patrocinam shows de cantores renomados, consagrados, que cobram 500, 600, 800 mil de cachê para se apresentar. Exatamente. Quer dizer, e é esse pessoal aí que tem que receber o incentivo cultural, quer dizer, fazer isso com dinheiro público em detrimento da produção cultural independente. Exatamente. Então, assim... Que retrata a realidade de cada região. O Bolsonaro está mudando isso. E está sendo criticado por isso. Eu acho que ele está mudando corretamente. O que precisa, entretanto,
é ele regionalizar essa distribuição dos recursos, como disse a Nayara aqui. Você tem que estabelecer percentualmente o que é que vai ser destinado para o Centro-Oeste. E aí escolher, dentre os projetos culturais do Centro-Oeste, quais são aqueles que você vai apoiar. Por exemplo, este maestro Gilberto Mendes, que falou aí sobre a flauta mágica nasceu no governo Dante de Oliveira. Um dos empresários que sempre apoiou a flauta mágica foi o Carlos Avalone, que deu entrevista recente para nós aqui. A flauta mágica é um projeto belíssimo. Pegou crianças da periferia e fez as crianças tomarem o gosto pela música. Estão todos tocando flauta, tocando música. É um negócio assim espetacular. O trabalho que o Gilberto Mendes faz é um trabalho extraordinário. E um dinheiro muito bem investido, muito né, bem Antero? investido. Porque, por exemplo, a flauta mágica tem destaque não só aqui em Mato Grosso, tem destaque no cenário nacional. Cenário nacional. Mas nós temos aqui grandes produtores culturais. Por exemplo, o que aconteceu também com a Flor Ribeirinha, são manifestações culturais de muita relevância. Mas que também só tiveram atenção devida quando tiveram destaque internacional. Eu falando no caso do Flor Ribeirinha. Não. Eles tiveram um apoiozinho pequeno e tal. Mas não devido. Do o Estado, devido foi né? Depois do destaque internacional. Ainda depois do destaque internacional, só para você ter uma ideia, infelizmente já foi embora, senão eu ia reperguntar aqui ao secretário Mauro Carvalho. O Mauro Carvalho, na entrevista que me deu na sexta-feira, ele falou da questão da Flor Ribeirinha, que tem emendas por receber do governo passado. Quer dizer, é muita insensibilidade do governador Pedro Taques não perceber que tinha que ter pago a emenda da Flor Ribeirinha, que nos deu um título mundial, que é orgulho da representatividade da nossa cultura. Quer dizer, então assim, determinados eventos, quer dizer, você tem que patrocinar livros, você tem que patrocinar documentários, você tem que patrocinar curtas, você tem que patrocinar e estimular o surgimento de novos produtores culturais. Não repassou o dinheiro das emendas aí, como você citou, Antero, do Flor Ribeirinha, mas teve operação do Ministério Público para investigar dinheiro público muito mal utilizado em eventos que não mereciam o patrocínio usado do jeito público. que você falou, pessoas que têm condições de custear esses eventos e que cobram caro para esses eventos. A outra dificuldade que tem é assim, o produtor cultural, o artista, ele é por si só um relaxado. O artista não é uma pessoa organizada, burocrática, que sabe fazer tudo bonitinho, etc. e tal. E o grande problema é que eles incorrem na dificuldade de prestar contas desse dinheiro. Por relaxamento, não é por má versação, não. Além da dificuldade que o artista tem, por exemplo, de colocar o projeto no papel. De colocar o projeto no papel e também o seguinte, como é que o pessoal da Flor Ribeirinha sabe ensinar a dançar o cururu e o siriri. Faz isso com a comunidade lá do São Gonçalo Beira Rio e com todas as comunidades que eles visitam. Mas eles não sabem estar diante de uma empresa de porte, como a Petrobras, para vender, aspas, o projeto deles. Ou de ir aqui na Energisa e apresentar o projeto deles. Porque para a empresa é bom patrocinar isso. Mas essa não é uma característica do artista. Vocês acreditam que a lei tinha que ser estadual? Não, eu acho que a lei tem que ser assim. Tem que ter a lei estadual, que tem. Não, que tem. Aqui é uma lei trazer a Rouanet para que é a Lei Hermes de Abreu, né? Tem o apoio cultural aqui da Lei Hermes de Abreu. E tem que ter a Lei Rouanet, que também trocou de nome, né? O Bolsonaro está trocando de nome. Incentivo à cultura. Lei de incentivo à cultura, que tem que ser estadual e tinha que ser regionalizada. Quantos filmes nós estamos deixando de produzir porque vai mais dinheiro para o Rio e São Paulo? Né? Eu não tenho nada contra Daniela Mercury, Luan Santana, Caetano Veloso. Mas pelo amor de Deus, dá dinheiro para Caetano Veloso fazer show pela lei de incentivo à cultura, vai revelar Caetano Veloso? Não. Se fosse em tempos idos, tudo bem, mas agora não, ele já é um artista consagrado. Não tem por que receber esse tipo de apoio. Cláudia Leite, tem por que receber? Pois ninguém tem. Tem? Desses grandes não tem.
Para citar mais um exemplo. Pois é, então vamos embora, né? Já? Já. Vamos deixar aí agora o Jornal da Manhã. Antero, muito obrigada, bom dia. Lúcio, muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nayara. E você fica com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.